entre as metas prioritárias desse novo governo federal está a regulamentação do ensino domiciliar, uma meta para esses 100 primeiros dias de governo. Qual é a sua avaliação sobre esse ponto? Esse ensino domiciliar, ele realmente pode ser uma alternativa? Ele é eficiente? Bem, eu não acredito no ensino domiciliar como uma alternativa para a educação básica, para superar os problemas da educação básica brasileira. Eu vejo que essa proposta de ensino domiciliar, da forma como está sendo colocada pelo governo, inclusive a gente vê os técnicos, né, que ele está chamando de técnicos, que eles estão colocando no Ministério da Educação para trabalhar com esse ensino domiciliar, a perspectiva que se tem é de realmente favorecer o setor privado. Porque o que vai acontecer com esse ensino domiciliar, nas palavras da ministra Damares, que foi divulgada há pouco tempo, né, é que o governo federal vai facilitar as famílias que queiram fazer, né, esse tipo de abordagem, mas o governo ele vai se eximir de toda a responsabilidade, inclusive da formação dos pais para fazer esse tipo de trabalho, do material didático para isso, porque, segundo ela, o material didático vai ser elaborado, mas o pai vai ter que comprar. Então, quem vai elaborar esse material didático? Quem vai colocar isso no mercado? Né? E qual vai ser a parcela de responsabilidade do Estado em relação a isso? Isso fere frontalmente o que está previsto na Constituição, que a educação é um direito da criança, direito do jovem e dever do Estado. Fere frontalmente a LDB, o Estatuto da Criança e Adolescente, quando vai tratar, então, da educação como esse direito. Então, o dever do Estado no cumprimento desse direito, né, ele está sendo completamente colocado à margem dessa questão, né, está jogando para a família essa responsabilidade. Fora que não é só conteúdo que a escola oferece para a criança, não é só isso que a criança, quando vai frequentar uma escola, ela ganha, né? Ela tem outras questões que são mediadas, né, nas relações ali do cotidiano. Hoje, por exemplo, foi dia de volta às aulas. Meu filho praticamente não dormiu, porque ele está indo para o 6º ano. Ia acordar às 6 horas da manhã para ir para a escola. E a ansiedade dele era imensa, porque ele ia conhecer 12 novos coleguinhas que iam entrar na sala dele. Então, são relações que a criança vai estabelecendo, que isso vai sendo fundamental para constituir a sua personalidade, a forma de se relacionar com o outro, né? E isso, o ensino domiciliar, sinceramente, deixa muito a desejar. Acho que o ensino domiciliar ele deve ser um recurso a ser utilizado, em último caso, com uma educação à distância também, né? Em casos que são também previstos já pela legislação, que é o caso da educação hospitalar, quando a criança precisa ficar muito tempo internada e, né, realmente ela não tem como ela frequentar a escola e precisa do acesso à escolarização, crianças que vivem em região de fronteira, muitas vezes com os pais que são militares e que precisam também ter acesso à escolarização. Então, são casos específicos. Para mim, não tem que ser tratados de forma generalizada, para todo mundo indistintamente. Porque você proíbe, se você cerceia a criança, né, de ter contato com o diferente, com a alteridade, de construir, né, o seu próprio modo de enxergar a realidade. Então, não é só o modo do pai e da mãe que é o correto, apesar da gente também acreditar que a educação familiar ela é importante, mas não é a única que a criança vai ter que conviver, né? Então, eu particularmente sou muito contrária a essa tendência que está se esboçando, né, para esses 100 primeiros dias de governo, como o governo federal, como o Ministério da Educação está colocando agora, né? E o ensino à distância? Então, o ensino à distância, para a educação básica, também não acredito que seja uma alternativa viável, não. Foi aprovado, né, junto com a Base Nacional Comum Curricular, 30% da educação à distância no ensino médio, mas eu questiono se as famílias da classe média, as famílias da classe alta vão deixar seus filhos ter 30% da carga horária que lhe é de direito à distância, né? Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então, vai ser novamente nós vamos regredir muito no Brasil em relação ao modelo de escola que a gente tem, né? Vai ser de novo aquele modelo de escola dualista, uma escola fraca, precária,
para muitos, né? Imagina a educação à distância no canto da roça, na região nordeste, lá no interior. Como é que vai chegar essa educação à distância lá, se o aluno não tem acesso nem a um celular, nem a um computador? Como é que vai chegar essa educação à distância num rincão desse, né? Então, é precarizar muito para mim, é uma educação pobre para pobre e uma educação de qualidade para uma outra classe. O que se justifica, o que casa com o outro discurso, né, do ministro Vélez, que que a universidade também não deveria ser para todos, né? Que a universidade deveria ser para uma elite intelectual. E ele só esqueceu de colocar que a elite intelectual do Brasil muitas vezes está ligada também à elite econômica. Quem pode dar condições para que seus filhos estudem e se dediquem a isso para alcançar uma vaga na universidade pública. Então, eu vejo a educação à distância no ensino básico como totalmente desnecessária e só em casos específicos, como eu falei, né, que ela poderia ser utilizada. Na educação superior, eu tenho uma perspectiva muito própria, dada a nossa cultura também, de que a educação à distância ela não deveria servir como primeira formação, especialmente no campo da formação de professores. Ela não deveria ser primeira formação. Por quê? Porque o que a gente vê, eu fiz uma pesquisa há pouco tempo com uma aluna de trabalho de conclusão de curso simples, que a gente foi analisar o caso de Viçosa, e aqui em Viçosa nós tínhamos 5 cursos de educação à distância de pedagogia. 5 cursos, desses 5 cursos, 3 não tinham estágio sequer, que é algo obrigatório. Por lei, o curso de pedagogia, todas as licenciaturas têm que ter o estágio obrigatório, né? Que é acompanhado por um professor na escola e acompanhado por um professor na instituição. E não é isso que acontece. Então, a gente não tem uma fiscalização, os cursos abrem em qualquer canto, de qualquer forma, um processo de precarização muito grande do professor, porque é um professor para elaborar o material e 50 tutores que vão trabalhar com esse material. Esses tutores muitas vezes não têm nem a formação e eles é que vão fazer a mediação pedagógica, eles que vão fazer a transposição didática, eles que vão estar dialogando com o aluno do outro lado do processo. E a gente não sabe de que forma isso vem acontecendo. Se a gente já tem problema de formação de professores no Brasil, isso, para mim, acirra muito mais, né? Então, eu acredito no potencial da educação à distância como cursos de capacitação, de formação continuada de professores. Aí sim, eu acho que pode ser, né, uma ferramenta interessante. Mas hoje, com a estrutura que nós temos hoje no Brasil, eu não acredito que a educação à distância seja um caminho adequado para a formação, principalmente para a formação de professores, não. Desde a época da campanha, essa equipe de governo vem falando que vai indicar nomes técnicos para os cargos e vai tirar o que seria um aparato ideológico da educação. Por exemplo, fala em expurgar Paulo Freire. Isso foi demonizado. Isso. Qual que é a avaliação que a gente pode tirar desses pontos? Pelo primeiro mês de governo que a gente está vendo, assim, obviamente que a gente, aqui tudo a gente vai fazer um exercício de futurologia, né? Porque a gente tem, obviamente, alguns sinais que têm sido colocados pelo governo, mas muitos deles até já contradizem aquilo que foi tratado no período das eleições. Mas nesse primeiro mês de governo, pelo quadro técnico que está sendo colocado adiante do Ministério da Educação, o que a gente vê é que esse discurso de que nós vamos tirar a ideologia do Ministério da Educação, a ideologia marxista de esquerda, e vamos trabalhar com o quadro técnico, na realidade está só substituindo uma coisa pela outra, né? Então você vê ali as indicações do Olavo de Carvalho, né, do professor Olavo de Carvalho, inclusive do próprio ministro da Educação e de outros, né, técnicos que estão sendo colocados ali. Algumas, por exemplo, a diretora, né, agora recém-possada, Maria Eduarda, não me recordo o sobrenome dela, que vai assumir a diretoria responsável pela formação de professores no Brasil. Não fazendo nenhum julgamento em relação à formação da pessoa, obviamente, mas é formada em Direito, a pessoa só tem um TCC, um trabalho de conclusão de curso sobre homeschooling, né, sobre a escolarização em casa, e vai tratar de lidar com mais de 2 milhões de professores no país, entendeu? Como pode dizer que uma pessoa com essas qualificações é um corpo técnico adequado para trabalhar
com as questões tão graves que nós temos em relação à alfabetização, né? Então, se ela nunca lidou com a alfabetização, nunca esteve em sala de aula, não trabalha com os métodos de alfabetização, nunca trabalhou com formação de professor, como é que a gente pode dizer que isso é um quadro técnico, que há uma preocupação desse governo, na verdade, com o quadro técnico? Na realidade, o que está me parecendo nesse primeiro mês, a leitura que eu faço nesse primeiro mês e dos cargos que estão sendo ocupados, é que eles estão sendo ocupados de acordo também com uma determinada ideologia, né? E que é essa ideologia liberal, né? de ultradireita, né? E que vê a escola e vê a universidade como espaços de disputa do mercado. Não há uma preocupação com a qualidade socialmente referenciada, mas com uma possibilidade de ampliar os lucros do mercado privatista. Essa é a lógica que eu estou vendo se estabelecer no Ministério da Educação. E eu acho que a universidade tem um papel muito sério em relação a isso. Assim, se por um lado eu acredito que é o momento que nós vamos ser testados em nossa capacidade de dialogar e de enfrentar o diferente, que nós estamos aqui para isso mesmo, né, e de criar diálogos políticos. Por outro lado, nós temos que ser intransigentes em algumas pautas, né? A pauta da universidade pública, de qualidade para todos, socialmente referenciada, é uma pauta que é muito cara para a gente. E essa pauta a gente não pode perder de vista. A questão da autonomia universitária também, que a gente já vem vendo aí uma sinalização também em relação à perda da autonomia universitária, é algo também que nós não podemos perder de vista, né? Então, eu penso que, na verdade, demonizando a universidade da forma como está, demonizando a formação de profissionais como o Ministério da Educação tem feito, dizendo que há uma ideologia marxista-leninista e Paulo Freire, né, criou um quadro de pessoas, de profissionais que ficam só enchendo a cabeça dos alunos. Na verdade, nós estamos invertendo a vara para o outro lado, completamente oposto. Então, a questão do quadro técnico, para mim, está muito precário no Ministério da Educação. O Ministério da Educação está muito mal aparelhado tecnicamente hoje com o quadro que se colocou. Falando agora, a gente fala um pouco sobre o ensino superior, o governo tem falado que investe muito no ensino superior e deixa o ensino básico de lado, por assim dizer. Mas a lógica não deveria equiparar os dois para cima, não para baixo? É isso. É assim... Há alguns documentos, até do Banco Mundial, desde a década de 90, que vem sinalizando para os países periféricos, especialmente o Brasil, né, nós temos os relatórios do Banco Mundial que deixam isso muito claro, que o Brasil deveria investir na educação básica mais do que investe na educação superior e que a educação superior deveria ser paga por aqueles que podem pagar. Né, que o investimento em educação básica seria mais interessante em função de aliviar os sintomas da pobreza. Porque, por exemplo, quando você mantém uma criança na escola o dia todo, você libera a mãe dele para trabalhar, a criança está ali, tem alimentação, ela tem um acesso à saúde, a cuidados de higiene, né? Bem ou mal, a criança está um pouco mais assistida pelo Estado e libera a mãe para trabalhar, libera o pai para trabalhar, e isso alivia um pouco os sintomas da pobreza. A criança também aprende na escola e leva para casa alguns hábitos culturais que são importantes. Né? Então, o Banco Mundial ele vem fazendo esse discurso e essa imposição no modelo de política que a América Latina, de um modo geral, estabelece para a política educacional desde os anos 90. Final dos anos 80 e os anos 90 todos foram nesse sentido, né? De fazer com que a educação básica seja mais privilegiada em detrimento da educação superior. Entretanto, se a gente vê o modelo que se formou no Brasil, né, realmente de ter uma universidade pública de qualidade, uma educação básica pública bem precária, salvo, obviamente, alguns casos, né, o que eu penso é que não é o caso de desinvestir em uma para investir em outra, né? Não é nivelar por baixo, na realidade, buscar ampliar. A gente sabe qual é o caminho. Se a gente pega um colégio de aplicação como é o Colune aqui em Viçosa, que a gente fala, ele funciona, o ensino dele funciona, com todas as questões que envolvem, né, o processo seletivo e tal, mas se a gente sabe qual é o modelo que funciona, por que ele não é aplicado em todo o sistema? Né? Não é aplicado porque depende de recurso. Porque depende de recurso, é simples assim. Né? Por que eu não posso ter o mesmo professor atuando na mesma escola o dia inteiro, com formação qualificada, com um plano de carreira eficaz, né? com possibilidade de progressão, com recursos disponíveis, que tem escola que nem banheiro tem. E aí você diz que vai deixar de investir em algo que está funcionando para investir nessa escola
e vai sucatear também a universidade junto com a educação básica. Não faz sentido, né? A lógica deveria ser investir na educação básica tanto quanto se investe na educação superior. Aí sim nós teríamos uma proposta séria, né? Principalmente na formação de professores e na infraestrutura básica. Nós já temos isso previsto no nosso Plano Nacional de Educação, que é o custo aluno ano, o custo aluno qualidade. Nós já temos isso previsto, mas o prazo para instituir o custo aluno qualidade, o CAQ que a gente fala, né? Ele já até passou, já foi esperado e o governo federal não se movimentou nada em relação a isso. São poucos os estados que pagam o piso salarial do professor, que já é um piso mínimo, deveria ser piso, ele se tornou teto, né, para a maioria dos estados. Então, como é que a gente está falando seriamente de que há um investimento na educação básica, né? Então, a meu ver, não é desinvestir em uma para investir em outra que a gente vai fazer isso, não. A gente tem que pensar realmente numa sinergia, né, em ter esforços concentrados para melhorar a educação pública de um modo geral, básica e superior. A gente pode falar que vivencia um momento de tentativa de desmoralização das universidades públicas? A meu ver, sim, porque é necessário desmoralizar. Esse é um mecanismo muito utilizado por governos de extrema-direita, né? Você desmoraliza para depois você implementar um outro modelo, né? E a universidade, ela tem sido já... Você vê as próprias pautas, por isso que é muito importante a função do nosso sindicato, né? Para tentar dialogar mais com a sociedade. Eu acho que nós perdemos muito esse espaço de diálogo com a sociedade. Quando a gente faz as nossas greves, por exemplo, dificilmente a gente consegue convencer a população de que as nossas greves são justas e que a gente está lutando pela própria população. É difícil a gente convencer. Né? O governo federal ele é muito ardiloso nesse sentido. Ele pega o salário do docente e fala, eles recebem mal esse ponto e mostra isso para a população, né? Como se isso fosse o grande problema da questão, né? Então, nós nem temos hoje uma universidade socialmente voltada, com a qualidade voltada para o social, né? Nós temos uma universidade que fica, em alguns quadros, tem essa preocupação com o âmbito social e outros quadros preocupam-se com o retorno que vai dar para a iniciativa privada, para as empresas que financiam as pesquisas. Nós temos isso muito instituído no Brasil. E nós não conseguimos ainda dialogar com a sociedade a tal ponto de dizer, olha, é importante manter a universidade com esse tripé ensino, pesquisa e extensão, porque é aqui que se faz pesquisa nesse país, né? Aqui que se faz ensino de qualidade nesse país, mas nós temos dificuldade de criar esse diálogo com a comunidade. Eu acho que a gente peca muito por aí. E o governo federal vem usando, eu vi agora uma última reportagem sobre o Congresso do Andes, que acabou de acontecer semana passada, e o que o governo federal divulgou é que a universidade estava lá contra o Brasil, né? O Andes estava contra o Brasil, porque estava cantando o hino da Internacional Comunista, não estava cantando o hino do Brasil. Então, assim, é uma tentativa de dizer que os nossos quadros são todos marxistas, né? E que são todos de esquerda, e de que, por isso, a gente precariza a economia do país, nós atrapalhamos o desenvolvimento do país. E isso é um discurso muito complicado da gente reverter, porque nós perdemos o nosso meio de comunicação com a sociedade, nós temos dificuldade de chegar até o povo e explicar para eles o que realmente a gente faz e a importância da universidade pública continuar sendo gratuita e para todos. Nós temos muita dificuldade de fazer esse diálogo, infelizmente. Porque ele fala isso, mas acaba que não fala, né? Que as melhores universidades brasileiras são as públicas, as que mais produzem ciência. Exatamente. Projetos de extensão, museus, projetos culturais. Acredito, então, que esse é um momento que, especialmente, a gente deve defender e lembrar a importância da universidade pública? Sempre, sempre. E principalmente, criar uma via de comunicação mais, não sei bem a palavra usar nesse momento, uma via de comunicação que facilite o nosso diálogo com o povo, sabe, com a comunidade. Porque se a gente teve políticas de acesso, né, principalmente de 2003 para cá, políticas de acesso à educação superior, que a gente conseguiu colocar na universidade grande parcela da população que era excluída da universidade, a população tem que entender que isso está correndo muito risco. A gente está correndo um sério risco de perder isso. Um sério risco. A questão das cotas já está sendo questionada, né? Então,
se a gente não consegue mostrar para a sociedade a importância da gente manter políticas de acesso, políticas de manutenção, né, manter o quadro qualificado de profissionais aqui, a gente vai perder esse debate, né, a gente vai perder esse diálogo, a gente vai perder um forte aliado que é a rua, né? Que são as ruas, que são aqueles que vão realmente lutar pela universidade, pela manutenção da universidade. Então, quando você vê dentro da própria instituição, aqui na UFV, a gente tem isso ainda muito forte, né? De dizer, olha, estão entrando muitos alunos aqui que não têm competência para estar aqui, né? Que não têm qualidade para estar aqui, vamos elevar o nível de dificuldade da entrada na universidade. O que esse discurso está dizendo, né? Está dizendo que a classe proletária aqui não é para ela, que aqui não é espaço para ela, e aqui é espaço para todo mundo que queira estar aqui, né, que queira estar aqui. Então, se o aluno escolhe, a classe, quer seja aluno da classe trabalhadora, da classe média, da classe alta, se ele vai escolher ir para o curso técnico, ou se ele vai escolher ir para a educação superior, isso tem que ser uma escolha dele. Não é o governo que tem que ditar essa regra, não é o governo que tem que dizer você tem que ir para isso aqui, você tem que fazer curso técnico porque você é filho de fulano de tal, porque você é de determinada camada popular. Não é o governo que tem que ditar isso, e muito menos a universidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, eu digo novamente, né? Se tem algo que a gente tem que lutar para manter, é justamente essa questão da universidade, da educação de um modo geral, pública, gratuita e para todos. Isso a gente tem que ser intransigente nessa nossa questão, né? E o sindicato tem um papel muito importante nisso, né? Nesse debate.